Maria Dolores. Diz a lenda que um dia, abandonada sob a terra fria, a semente cansada perguntou ao Senhor: por que me vejo a sós, morrendo sufocada, como quem deve estar sob lodo e pancada? Afinal, que fiz eu? Entretanto, o Senhor não respondeu. Mas depois de algum tempo, o solo que se enfresca, maravilhosamente transformado em ramo, aroma, flor e fruto, orgulhou-se de ter por privilégio e por dever o encargo de ser pão na mesa de festa. E tocada de vida superior, agradeceu a Deus em preces de louvor. Conta-nos outra lenda que uma ovelha esquecida em remota fazenda gritou ao céu na hora da tosquia: por que me expõe a ventania desta nudez tamanha? Olha a de tesoura que me apanha, afinal, que fiz eu? O céu, no entanto, nada respondeu. Mas depois de alguns dias, encontra a criança que lhe vestia a lã, sorrindo de esperança. Alegrou-se, anotando o seu próprio trabalho, sustentando o calor e doando o agasalho em auxílio de alguém. E agradeceu a vida a elevada missão de que for incumbida pela fonte do bem. Assim também, alma querida e boa, quando a dor te transforma, o coração em chama, do sofrimento requeimar-te o peito, não reclames, perdoa, e nem perguntes, ama. De todo golpe humildemente aceito, Deus fará nascedouro alto e fecundo, de paz, felicidade, ensino e elevação, que se façam degraus de perfeição, pelos quais o céu desça e felicite o mundo. Aprendemos a dar o teto, a escola, o prato, a veste, e a luz que é serena e consola, onde a penúria geme e onde a sombra se avulta. De vez que só retemos o que damos, entretanto, jamais nos esquecemos, pela caridade doce e oculta, quanta vez desprezada e incompreendida, que trabalha e se esquece, a fim de sustentar as construções da vida. Porque somente o amor incontroverso, a sofrer e a calar para melhor servir, é o centro de equilíbrio do universo, o apoio do presente e a força do porvir. Queridos companheiros, depois desse presente trazido pela grandeza de Maria Dolores, nós queremos nesse momento dizer docemente a Jesus: não vamos perguntar o que fizemos, vamos aproveitar as oportunidades que nos estão sendo oferecidas a cada dia, para que pouco a pouco, no exercício do entendimento das lições que nos têm chegado, a partir do exercício da indulgência, da compreensão, do respeito ao próximo, nós possamos chegar ao sentimento maior, o sentimento de amor por nós mesmos,
pelo nosso próximo e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, agradecidos por todos os benefícios, por todas as graças, todas as bênçãos, que a cada minuto, a cada instante, Ele derrama sobre nós. Muitas vezes são benefícios desafiadores para para as nossas almas ainda pequenas. Mas depois de enxugarmos as nossas lágrimas, nós compreendemos que ao derramá-las havia necessidade para o nosso crescimento, para o nosso florescimento, como filhos desse Pai amoroso, bondoso, misericordioso. Que a cada dia sejamos capazes de aprender mais e mais e fazermos desse aprendizado a prática de doações, sejam materiais, sejam espirituais. Que saibamos doar alegria, doar esperança, fé, irradiarmos luz e amor. Agradecemos, Jesus, agradecemos, amigos espirituais, agradecemos, Deus, nosso Pai, por mais essa tarde, unidos em busca de alcançarmos o mesmo ideal. Graças te damos por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Só um instantinho. Vou apagar uma coisa aqui. Nós estamos estudando o livro Segurança Mediúnica do Miramês. E nós separamos também outro conteúdo rapidamente aqui para podermos estudarmos juntos. Só estou apagando algumas coisas aqui, tá? E para a gente compreender, hoje eu sabia que chegariam outras pessoas que comumente não estão na sala porque não pode. Então, antes de começar o Segurança Mediúnica, eu vou olhar para o Luciano e ver se ele voltou e está de co-host. Cadê você, meu filho? Que eu não tô... Aqui, Luciano Brão. Você já está de co-host, entendeu? Então eu vou compartilhar um videozinho de 10 minutinhos que é para contextualizar. Eu vou perguntar assim, Marisa, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver com a outra, porque nós vamos estudar hoje o capítulo 11 do Miramês, Transição, Segurança Mediúnica, e ele fala da cultura do médium. Para falar da cultura do médium, tem que falar do espiritismo, tem que contextualizar o espiritismo. E eu separei um videozinho de 10 minutinhos com a Nete Guimarães para vocês. Espera aí que eu vou colocar ele aqui na agulha. Que Marizinha não é mole, não. Fica aí, meu filho, fica aí. Aí eu vou lá no Zoom. Até um share screen. Pam, share. Todo mundo vendo? Por enquanto não, mas vai entrar. Peraí. Ainda Tá não. rodando, igual Isso, chacrinha, entrou, tá rodando. entrou. Agora entrou. Entrou? Então... Já falamos sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Agora, vamos falar sobre os critérios de avaliação da realidade. Toda vez que você questiona a veracidade ou a falsidade de alguma coisa, se isso existe realmente ou não, você está avaliando a realidade. Você quer saber se o que você está vendo é real. Isso acontece em 3 níveis.
Os 3 critérios de avaliação da realidade são o cognitivo, o ético e o estético. Cognitivo é quando você quer saber se algo está ou não está lá, se ele é verdadeiro ou falso, se ele existe ou não existe. Toda vez que você questiona, será verdade? Você está aplicando a avaliação da realidade Aspecto cognitivo. Mas não é só essa pergunta que você normalmente faz. Quando você questiona se alguma coisa é boa ou má para você, ou se isso está certo ou errado, você também está avaliando a realidade, mas no critério ético. E há também, toda vez que você afirma que isso é bonito ou isso é feio, você está aplicando o critério de avaliação da realidade estético. Porém, critérios de avaliação são uma coisa que precisa de uma medida para ser emitida. Então, o que é que faz com que você decida se uma coisa é mais ou menos bonita? São os seus princípios. Nesse caso, vamos falar hoje sobre os critérios de avaliação da realidade espíritas. Toda vez que você analisa alguma coisa e diz se isso existe ou não existe, se é bom ou se é mal, ou mesmo se é bonito ou feio, baseado em princípios espíritas, suas respostas podem ser um pouco diferentes. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Primeiro, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. Diante disso, como o espírita avalia a realidade? Por exemplo, como ele explica os acontecimentos da natureza, os transtornos, as doenças, várias coisas que, do ponto de vista materialista, têm uma explicação exclusivamente física. Por acaso o espiritismo despreza as descobertas da ciência, as explicações que têm origem na observação dos fenômenos naturais? Entenda que o conflito entre ciência e religião vem de longa data, e você precisa compreender que escolher um ou outro lado cairá na mesma contradição. Porque se a religião pudesse explicar tudo racionalmente, seria chamada ciência. Assim como, se a ciência pudesse explicar tudo, teria substituído a religião. Qual a proposta espírita, então? A proposta espírita é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, que se propõe a ser uma real ponte entre ciência e religião. Como o Espiritismo explica, então, a realidade objetiva? Eu sempre começo com uma brincadeira. Você é espírito ou você é matéria? É comum as pessoas automaticamente sou espírito. Porém, essa não é bem a realidade. Vamos imaginar, então, você e a influência do corpo, que vamos chamar de influência material, e a influência espiritual, do eu espírito. A ação dos dois produz o que somos realmente, alma. A interação espírito-matéria. A alma é o subproduto dessas influências. Mas como isso funciona exatamente? De onde vem a alma? Vamos imaginar o momento em que entramos no reino nominal. Deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espírito, o princípio inteligente do universo, e passamos a realizar nossas próprias escolhas. Nesse momento, nossas decisões dependem da interação desse princípio espiritual com o aspecto físico. E à medida que vamos repetindo as diversas encarnações no reino nominal, nós vamos evoluindo, que é o que chamamos esse progresso, esse aumento de complexidade que vai surgindo dessa interação espírito-matéria. Vejamos esse esquema. Esse retângulo representa a evolução. O início
na parte de baixo e o ápice em cima. Esse início é a primeira encarnação no reino nominal, que chamamos Australopithecus. E o ápice seria o final da evolução neste planeta. Após esse esquema, você não precisaria mais reencarnar no planeta. Vamos dividir esse retângulo numa diagonal. Vamos produzir 2 triângulos. Esse primeiro triângulo vamos chamar de influência material. O DNA, os fatores biológicos, o meio ambiente, os aspectos sociais, tudo que influencia você e advém do mundo material. O outro triângulo, com o vértice para baixo e a base para cima, vamos chamar de influência espiritual. É tudo que vem do espírito, é a informação que você acumulou ao longo de todas as encarnações. No primeiro momento, bem na base, nós poderemos dizer que nós somos 99% de influência material e 1% de influência espiritual. Estamos falando da alma, porém, o fator determinante do seu comportamento é a influência material. Podemos afirmar que o DNA não explicar, a psicologia, as interações do meio ambiente, do meio social, iriam explicar. Então, esse início somos nós, no tempo das cavernas, no Paleolítico. E à medida que vamos reencarnando, a influência espiritual vai aumentando. No meio da tabela, nós somos 50% de influência material, 50% de influência espiritual. Nesse momento, estamos vivendo uma dualidade extrema entre escolher 2 caminhos. Escolhemos o material ou escolhemos o espiritual? Então, nesse momento, você pode pender para um lado ou para o outro. À medida que as reencarnações continuam, no ápice desse retângulo, nós estamos com 1% de influência material, 99% de influência espiritual. É aquele momento em que o que determina o comportamento deste ser são as influências espirituais. Nesse caso, vamos entrar naquelas situações em que a ciência não consegue explicar por que algumas pessoas são capazes de realizar certas coisas, por que as explicações da matéria que servem para todo mundo não se encaixam exatamente nessa situação. São o que para nós são as exceções que confirmam a regra que sempre há exceções. No nosso nível evolutivo, nós temos uma maior influência material, mas ainda encontramos pessoas em que a influência espiritual é um fator determinante. Nesse caso, por exemplo, o corpo tem a aparência que o espírito queira. Se ele quiser ter a aparência de uma encarnação anterior, ele pode. Como a ciência explicaria isso? Simplesmente não explicaria. Iria dizer apenas mutações genéticas aleatórias. Então, esse retângulo e essa divisão explica como o aspecto material e o aspecto espiritual podem conviver em perfeito equilíbrio, explicando os fenômenos naturais. A proposta espírita, então, é unir a informação espiritual e a informação material e oferecer o que nós precisamos para o nosso crescimento físico, mental e espiritual. Espero que essa explicação tenha ajudado você a entender um pouco melhor o significado do Espiritismo. Uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. E uma máxima do Espiritismo é que a fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Espero que você tenha apreciado nossa jornada. Não se esqueça de inscrever no canal, deixe o seu like e até nosso próximo. Gostaram, né? Eu sei que vocês gostaram. Bem, Uma frase melhor, né, Marisa? Essa frase do Kardec é a frase síntese de toda a doutrina espírita. exatamente.
Nós vamos... Sim, Luciano, sim para tudo que você falou. Vamos mentalizar assim. Vamos fazer assim. E para estudar mediunidade, a gente tem que admitir esses princípios anteriores. E a gente vem falando sobre isso nos nossos estudos e a gente sempre repete, porque é sempre bom repetir e fundamentar isso para que a gente tenha até argumentos para os detratores. Não que a gente vai entrar em contendas, entendeu? Porque não é nosso mote. E nem provar nada para ninguém, porque aqui já ninguém tem nada para provar para ninguém. A nossa própria transformação moral é o nosso cartão de visita de que estamos vivenciando uma doutrina transformadora. Então, isso basta. Então, agora, isso posto, nós vamos estudar agora o capítulo 11 do Miramês, que eu vou abrir, colocar no lugarzinho e compartilhar com vocês. 2 minutinhos, por favor, sim? 2 segundos. Vamos ver se eu consigo passar tudo em 2 segundos aqui. Hoje eu tô numa graça de bom humor que eu nem sei, sabe? Eu até tenho medo quando eu tô assim, sabe? Fico só de barbas de molho. Nós vamos falar sobre a cultura do médium. Entendeu? A cultura do médium. O livro, todos já sabem, é o livro Segurança Mediúnica, psicografado pelo médium João Nunes Maia e pelo espírito Miramês. Vê se o tamanho da letra tá bom para todo mundo. Diz ok aí. Beleza, Marisa? Okay. Tá ótimo. Tá ótimo? Perfeita. Sim. Então vamos lá. A cultura do médium, né? O capítulo 11. A mediunidade requer estudo. Não foge à regra que se aplica às outras coisas, como a ciência, a filosofia e mesmo o conhecimento da religião. A cultura é indispensável em todos os ramos do saber. Como se aprimorar sem conhecer? É, pois, um contrassenso achar que a nossa consciência profunda basta, por si só. Mesmo que exista nela tudo escrito pela mão de Deus, mesmo que as leis ali se encontrem, com todas as suas ramificações, vibrando nas suas íntimas particularidades, em nenhum de nós poderá faltar o esforço próprio na busca do conhecimento e do aprofundamento nas leis universais do Criador. E quando a gente fala, quando Miramês fala nesse aprofundamento, ele não fala só do estudo dos livros, dos compêndios, das enciclopédias, de todo o cabedal do conhecimento humano que existe à nossa disposição. Ele fala daquele conhecimento, do aprofundamento, do nosso conhecimento através mesmo do mergulho que toda criatura precisa fazer dentro de si mesmo para se conhecer e se melhorar, mediante as leis universais do Criador. Continuando, se o que vem de dentro se faz presente para a realidade externa, o que existe fora desperta o que se encontra por dentro. A mediunidade depende muito da cultura, é claro, sem, no entanto, escravizar-se a ela. A cultura ativa o espírito, tornando-o capaz de compreender todas as coisas sem o estrago da arrogância ou do egoísmo. E aí a gente tem que dizer e reforçar que quando ele diz que depende da cultura do médium, mas que o médium não pode se escravizar a ela, a gente tem que dizer que ninguém precisa fazer segundo grau e universidades no estudo da mediunidade. Precisa é que o médium se enriqueça se ele não tiver possibilidades. E aqui a gente não está falando de graus de estudo, segundo grau, universidade, pós-graduação, mestrado, pós-doutorado e por aí vai. Nós estamos falando daquela busca ativa por conhecer e compreender
todas as coisas. E essa compreensão e esse entendimento, volta a reforçar, nem sempre estão nos livros, embora grande parte dele esteja. O médium deve ser dado a leitura, assim como tem necessidade do alimento todos os dias. Quando ouvimos da parte de um deles dizer que lhe falta tempo para leituras, é mau sinal. É sinal de que as suas companhias são da mesma opinião. E aí a gente abre outro parêntese para dizer que Miramês já está deixando explícito na sua fala que nós nunca estamos sozinhos. Então, quando o médium diz para você, eu não tenho tempo, eu não consigo estudar, opa, aquele sinal amarelo está piscando para o médium. É como diz o Miramês, as companhias são da mesma opinião. Porque tempo é uma coisa que nós podemos, devemos administrar. É tempo segurando na alça para não cair no ônibus. É tempo em pé no metrô. É tempo, como dizia meu professor de sociologia, entre 6 da manhã, entre meia-noite e 6 da manhã ainda é dia. Então, quando queremos, fazemos tempo. Porque nós temos tempo para minissérie, para novela, para o café, para isso. É uma questão de escolha e uma questão de renúncia também. Notam-se no Brasil inúmeros centros espíritas e também no mundo todo, carentes de instrução. Fazem-se reuniões sem se saber como fazê-las, e os benfeitores ficam lutando com inúmeras dificuldades para transmitir suas mensagens, pela falta de capacidade dos seus instrumentos. Os canais, estando sujos pela ignorância, terão a água que passa por eles contaminadas pela mesma imundície. Vamos de novo fazer aquele parêntese. Quando ele fala de imundície, ele não quer dizer imundície no sentido literal, obviamente, e nem está querendo dizer com que as coisas que todo médium olha é uma sujeira. Não é isso que Miramês quer dizer. O que ele está querendo dizer é que muitas vezes, principalmente depois do advento da internet, que nós nos entupimos de informações desnecessárias que não agregam nada, nem à nossa cultura, nem ao nosso psiquismo, nem ao nosso emocional, nada. E isso tudo nós levamos para dentro das reuniões mediúnicas, porque não criamos o salutar hábito de ver as coisas que agregam ao nosso espírito e de principalmente meditar, refletir, avaliar tudo que temos vivenciado até o momento das nossas reuniões, em todos os momentos. Então, é como se o médium é um filtro. Esse filtro tivesse... sabe quando a gente vai passar o café no saquinho e o saquinho não foi bem lavado, ele ainda está cheio da borra do café anterior? É exatamente assim. Quando nós não nos aplicamos a enriquecermos o nosso espírito com coisas que vão agregar a ele ferramentas para que a espiritualidade nos use como medianeiros. Mais adiante ele diz, não podes reclamar da falta de livros, nem da falta de quem se dispõe a expor as lições. A literatura mediúnica é sobremaneira grandiosa, mostrando-nos os valores dessa filosofia que revive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está sendo feito pelos luminares da eternidade. Falta a parte dos homens, para se ajustarem nos desempenhos dos anjos, aprenderem a viver, a pensar e a falar do bem, a falar e escrever sobre o amor, a exemplificar essas verdades imortais que o coração pode sentir pelas bênçãos de Deus.
E, infelizmente, ainda a grande massa humana se locupleta todos os dias, da hora que acorda, da hora que põe o corpo para descansar, com as notícias que mais vendem. Ora, o que mais vende no mundo é o mal. E André Luiz nos recomenda em suas obras, em várias delas, o mal não merece comentário. Por tudo aquilo que nós falamos, nós pensamos, nós nos conectamos. Então, realmente, falta-nos adestrarmos aos valores do bem, do bom, do útil e do belo. Isso, todas essas características, todas essas ferramentas luminares que provêm daqueles que vivem nas esferas dos anjos, todas essas coisas são muito novas para nós, espíritos ainda recalcitrantes no mal, ainda muito perto do instinto do que do espírito, muito mais perto dos instintos do que do sentimento. Por isso nos falta ainda o hábito, mas estamos estudando, estamos aprendendo, então precisamos colocar este hábito novo na nossa existência, pensar no bem, fazer o bem, se alimentar do bem. As reuniões, continuando Miramês, as reuniões de caráter leviano comumente estão sempre cheias. E quando se reúnem para o estudo sério, para um aprendizado mais concreto, são poucos os que ali se congregam quando deveriam ser ao contrário. A gente sabe disso muito bem. É de se notar que uma pessoa pede vários conselhos, às vezes em uma mesa de reunião, esquecendo-se de que cada página de um livro constitui, no mínimo, uma orientação das melhores. Isto prova que tal pessoa não está lendo. Esquece o condicionamento da boa leitura. Os momentos que deveriam ser dedicados à leitura são trocados por coisas quase inúteis à sua evolução, por apegar-se ao desculpismo, já que o tempo é escasso. Eu diria que quem posterga, quem desculpa, quem procrastina, está neste momento saltando do bonde da história espiritual da humanidade e da Terra. A nossa educação fica muito cara. A natureza usa de meios drásticos para nos ensinar, por não encontrar outros mais favoráveis e mais brandos. A misericórdia, para muitos, se desgasta e toma lugar, então, a justiça, que faz lembrar os tempos de Moisés, em virtude da dureza dos corações. A mediunidade é um dom que se beneficia com o progresso, e o medianeiro deve fazer a sua parte com prudência e esmero. Tudo bem feito tem a marca da harmonia, que agrada a quem vê e sensibiliza a quem sente. Então vejamos, aquele que pouco aprendeu, pouco sofreu. A vida e a misericórdia divina nos proporcionam diuturnamente milhares de formas de crescer e evoluir. Hoje, como temos a web, podemos fazer faxina com os ouvidos nos fones, escutando uma palestra, lendo livros, audiobooks. Então a desculpa de não ter tempo nem existe mais, nem cabe mais. Ah, mas a minha internet está muito ruim. Mas o Facebook, o Instagram e o WhatsApp estão perfeitos. E as fake news graçam. E aquilo que não agrega se multiplica e nos entope com aquelas gangas que não servem para nada, além de dificultar a nossa evolução. Prossegue. A cultura espiritualista não quer dizer cultura de universidade.
Quando as duas se unem na mesma dimensão, é muito agradável. No entanto, se a vida te dificultou os conhecimentos do mundo, procure entender as leis espirituais disseminadas, desde a ação do vírus até os movimentos dos astros e destes ao turbilhão cinético do ninho cósmico da criação de Deus. Nós queremos ser um anjo, nós queremos e somos imortais. Nós queremos, a música diz, quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Mas para agora, em que estamos com os nossos pés pregados na terra, almas, espíritos encarnados, alma, nós precisamos fazer o esforço e a renúncia física de nos embelezarmos interiormente com as luzes da cultura espiritual que nos é fornecida a mancheias, como uma cornucópia se abrindo das mãos do Criador e derramando sobre todos na terra, todos os médiuns. Eu vos digo que até as pedras falarão, e até os jovens e as crianças profetizarão, e precisamos nos instrumentalizar diariamente, segundo a segundo, para sermos instrumentos finos nas mãos de Deus. Já vivemos dentro de uma grande escola universal. Basta que tenhamos empenho e boa vontade para aprendermos as lições. Sentimos-nos mais à vontade para trabalhar junto aos homens de maturidade, e não com os homens de letras, que se esqueceram do amor e que nem pensam no benefício da caridade. Como utilizar os corações dos sábios e dos doutos, mergulhados na sua cultura, no seu conhecimento, e esquecidos completamente de Jesus, completamente aliados de Deus, inventando e tentando buscar fórmulas para explicar, dentro das suas limitações morais, a existência de tudo. Como este vai ser o medianeiro do amor divino se ele não consegue sair do seu edifício, dar bom dia para o seu porteiro, ou não consegue enxergar aquele que está há 10 anos na porta do seu edifício, do seu trabalho, da sua casa, lhe estendendo as mãos por uma esmola que ele finge não ver, para não contaminar-lhe as ideias. Não é verdade? Não é do nosso feitio, é por isso que ele veio trazer tudo isso para os pequeninos. Não é do nosso feitio, continua Miramês, fazer da literatura espírita uma ficção, mas apenas ser copista da realidade universal, porque tudo o que escrevemos e falamos já existe, desde a formação dos mundos. São leis imutáveis, na eternidade do tempo e na infinidade do espaço. E é bom que todos saibam que apenas descortinamos o que já se conhecia. Quando se diz que somente a verdade liberta, qual a responsabilidade decorrente de falarmos o que não é verdade, o que não é a verdade? O nosso interesse é conduzir a alma aos primeiros degraus da escada, mas ela mesma é quem deve dar o primeiro passo e continuar a subir, num trabalho individual que só depende de Deus e de quem se propõe a ascender. Allan Kardec não se esqueceu de dialogar com os espíritos, do que resultou esta frase: amar e instruir. Tal frase não deve ser esquecida por todos os homens, principalmente espíritas e médiuns. E quando nos nossos começos hoje eu disse
que a nossa maior testificação da presença de Jesus na nossa vida e da doutrina espírita atuante nela é o nosso comportamento diante da vida e do outro. A nossa conduta educa ou deseduca. E é isso que vai testificar a presença dessa doutrina e desse evangelho redivivo em espíritas e médiuns. A mediunidade pode desaparecer quando o médium não se sentir à vontade no campo valioso da reforma dos homens e do bem da coletividade. Quem ingressar na seara da doutrina espírita procurando fugir dos acertos morais e da cultura espiritual sem perceber, irá ficando às margens do caminho que, por vezes, os outros percorrem com facilidade. Não custa nada. Ao contrário, é de bom proveito, nas horas de descanso, dedicar-se à boa leitura. Ela traz à alma um clima de tranquilidade que corresponde às necessidades de paz do coração. A verdade é de caráter tranquilizante, desde que não despertemos prematuramente o que ainda dorme. A mediunidade vem sendo aprimorada para o bem da humanidade. Quem a utiliza contrariamente, responderá pelos desastres cometidos. Os explosivos foram idealizados para facilitar a construção de estradas, pontes, casas e outras coisas úteis. Quem os usar para a morte, responderá pelo que faz. Eis que esta é a lei de justiça que funciona em toda a casa de Deus. É muito contundente esse parágrafo, porque a cada um segundo suas obras. Então, antes de dizermos por aí, com a boca cheia de orgulho e fatuidade, sou espírita, sou médium, veja bem se a sua conduta é um cartão de visita do mais fino papel moral, para que você, além do que já vem trazendo de encarnações pregressas, de demandas espirituais, de demandas morais, ainda não acrescente mais um conto e nem um ponto a todos esses percalços do teu próprio caminho. Estamos querendo atingir a intimidade dos médiuns em exercício, que eles compreendam e usem seus valores na área que possam atingir. As instruções são muitas, ao alcance de todos, e pedimos que não percam tempo em demandas, que não parem para críticas improfícuas e que não esmoreçam com os problemas do caminho. E os problemas serão muitos, serão os nossos, os vossos, os deles, o da humanidade inteira, porque nós todos somos um. O que ruge e faz chorar lá no Ceilão, ruge e faz chorar no meu e no vosso coração, mesmo que não te des conta disso. Que se lembrem do que o Mestre nos disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera na limpidez da educação e nesse esforço permanente pelas vias da sabedoria, estarás dentro da cultura de que carece um bom médium. Hoje nós vamos ficar por aqui e vamos falar um pouquinho de quando a gente lê a história de Eurípides Barçanufo, que é uma história linda que está disposta lá no YouTube. Tem uma parte dessa história que diz que foi decisiva para a conversão completa de Eurípides à doutrina espírita, já que a sua história registra que ele era católico, devoto e praticante. Ele vai, de surpresa, na fazenda de seu tio, Senhorzinho,
E lá, sabendo já de antemão que todos os domingos pela manhã a fazenda inteira se reunia naquele galpão para a realização de uma reunião espírita. Eurípides para lá se dirige e, para sua surpresa, ele encontra exatamente 2 cadeiras vazias, dele e do companheiro que ele seleciona para viajar até a fazenda de seu tio com ele. Tudo cheio, mas 2 cadeiras vazias. Ele chega em silêncio, cumprimenta com a cabeça seu tio e mentalmente diz assim de si para consigo: se essa doutrina que eles professam é verdadeira, eu quero ver por João, o Batista, não, o Evangelista, as bem-aventuranças explicadas para mim, ponto a ponto. Qual não foi sua surpresa? Na mesa, em frente àquela assembleia, estava um médium. Eu não me recordo o nome, mas Eurípides sabia ser esse médium um trabalhador da fazenda do seu tio, que eu poderia dizer, porque sou inferior, é mais burra que a porta do meu quarto. De tão pouca cultura que ele tinha. Ele mal sabia dizer quanto era 0 mais 0. E foi para este médium que Eurípides mentalmente disse assim: mas eu quero que vou botar o nome de João, responda o que eu estou perguntando. E qual não foi a surpresa de Eurípides? João se levanta, tomado por um espírito quase que ideoplastia, ou seja, revestido quase que todas as faces do espírito de João Evangelista, e explica para Eurípides e para a Assembleia as bem-aventuranças do Sermão do Monte, ponto a ponto, para espanto. Mas Eurípides faz uma observação. O João era burro feito uma porta, parco de instrução totalmente, mas o coração de João abacava o mundo de bondade, de pureza e de amor. Essa é a verdadeira cultura do espírito, que só pode ser enriquecida mais com o espírito, com os livros, com a vivência. Mas a verdadeira cultura do espírito é essa que o Miramês está nos propondo. Essa cultura da caridade para consigo, para com o próximo, para com todas as coisas, que nos enriquece, que nos dá essa cultura de quando vamos dialogar com as feras, olharmos para ela como Francisco fez e dizer para o lobo: que belos dentes você tem, meu irmão. Eu acabei por aqui. Estou aberta aos comentários, aos comentários de todos os nossos irmãos. E fez-se silêncio. Marisa Tagarela vai falar, se não tiver ninguém na frente. Tem alguém aí na frente? Alguém já levantou a mão? Porque eu não vi. Você foi a primeira mesmo. Dispara, metralhadora querida. Eu tô super aqui precisando falar, porque eu tô absorvendo tudo que você falou hoje no estudo. Né? Igual eu coloquei no grupo para vocês. O irmão do meu pai desencarnou hoje, né? Não vou ficar citando coisas nem coisas. E eu conversei com o Luciano mais cedo, conversei com vários amigos meus também. E esse estudo que você colocou foi muito para mim, sabe? Eu absorvi muita coisa, principalmente quando você colocou agora no finalzinho, que a gente não deve sair falando que você é espírita, se você não age como tal. O que aconteceu? Eu tinha um problema muito sério, tive a vida inteira um problema muito sério com esse meu tio. E eu tô falando isso de consciência tranquila. Se ele estiver me ouvindo, ele vai saber, porque como eu expliquei para vocês, eu entrei na vibe do perdão, não tô com raiva de ninguém, não tô brigando com ninguém, tô super de boa, entendeu?
tranquila, não quero confusão, não quero mais peso nas minhas costas. E, sério? Não, depois eu conto um monte de coisa para vocês que está acontecendo comigo. Então, assim, hoje eu não me senti bem em ir ao enterro e ao velório. Primeiro, por questões pandêmicas, porque eu tô com o Luiz dentro da minha casa, a gente tá tendo o maior cuidado aqui com a minha mãe também, que minha mãe já tem 71 anos de idade. Por questões de coração, mas não com ódio guardado, entendeu? Por não me sentir bem na psicosfera de lá, do cemitério e das pessoas que estariam envolvidas no cemitério. Então, eu fiquei reflexiva hoje desde as 6 horas da manhã. Quando eu recebi a notícia, né, eu chorei. Eu acho que isso já é um alívio demais para minha alma, sabe? Significa que eu já estou conseguindo perdoar, porque quando eu choro com uma situação é porque meu coração já está aliviado. E já está demandando perdão e já está perdoando. Então, isso para mim é muito bom. Aí eu entreguei o meu tio em oração. Eu peço para Deus, para Nossa Senhora, que encaminhe pela luz, né? Que ele seja bem amparado, que ele tenha sido recebido assim no plano espiritual no momento do desencarno dele, né? Eu não sei quais foram as circunstâncias, o que aconteceu ainda, que ele tenha sido recebido e que ele caminhe pela luz. É a única coisa que eu peço. E isso me deixou, assim, por incrível que pareça, uma felicidade, mas uma alegria, porque eu pensei assim, eu não vou ao velório porque eu não quero fazer, assim, graça para a família, né? Porque eu tenho que estar lá para marcar presença, porque eu tenho que estar lá porque todo mundo tem que me ver. E o Luciano conversou muito comigo hoje, entendeu? Tipo assim, ele falou, tem que ser do coração. Né? E o primeiro momento foi tomado. Então, eu absorvi demais esse estudo. Eu só queria te agradecer. Eu não entrei aqui hoje por acaso. Eu estou trabalhando desde 6 horas da manhã com a minha mãe, com a produção dos itens aqui em casa. O bicho está pegando para o bem, só fazendo coisa bonita o tempo inteiro. E eu dei uma pausa agora em tudo, deixei todo mundo lá trabalhando. Falei, eu vou me trancar no quarto, eu vou estudar. E foi para mim, sabe? Foi muita absorção. Muito obrigada, viu? Foi top. Estou muito feliz, porque aqui nesse grupo todo mundo está florescendo. Muito bom. Alguém quer mais falar? Parabéns, Camila. Todo mundo na vibe do perdão. É essa a chave da nossa libertação. Alguém não quer mais falar? Posso falar agora? Então, o Dalton vai falar, depois você, tá, Matheus? Pode falar. Tá bom, deixa. Estão me ouvindo, né? Sim. Marisa, me parece que o Chico só tinha o 3º ano primário, se eu não me engano, era isso. Essa memória aqui já anda meio com dificuldade. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu conheço um amigo, também desencarnou ele há pouco tempo não, uns 10 anos. O João Batista não sabia ler, mal assinava o nome. Foi um dos maiores médios que eu conheci, mas conheci um outro médium numa condição pior, que nem o nome sabia assinar direito. Era o meu tio Euclides Lobo, morador lá de... Ficou mudo o seu Dalton. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou de volta. Sim. Tá? E esse meu tio Euclides, ele não sabia ler nada, nada, praticamente. Foi o maior médium, acho que depois do Chico, que eu conheci também. Eu não posso também me arvorar a dizer que sou analfabeto. Não sou analfabeto, mas eu tive só 4 anos de sala de aula oficial. Eu sou autodidata, eu estudei o que pude observar no céu, as estrelas, o mar, os peixinhos, enfim. O Luciano, o Zé Luiz, a Marisa. Fui aprendendo com todo mundo, né? E já li alguns livros, não sei quantos, não tenho a menor ideia, talvez uma centena de livros aí para poder ir me aprimorando. Eu acho que o Menina mesmo está coberto de razão quando ele diz que a gente pode ter até uma outra brincadeira aí, uma intoxicação intelectual, né? É preciso que o espírito ele venha para uma dificuldade qualquer de resgate aqui na Terra, onde a oportunidade de estar em sala de aula não lhe faculta. Ele tem que se virar nos 30 aí, fazer a vida dele de uma outra forma, né? Passar por algumas dificuldades para acompanhar a evolução
da multidão tecnológica, ele vai também junto, né? Não estranhar essas coisas, né? Não estranhar, não ter nada como isso é estranho ao meu conhecimento. Não pode ter, ele precisa saber que tem coisas que ele não conhece, né? Mas eu tentei, Marisa, durante esse tempo da minha vida, eu cheguei até a ser um bom profissional numa empresa grande. Havia um paradoxo, porque na realidade eu era o responsável pelos trabalhos da casa toda, e tinha 6 engenheiros, e eles não suportavam esse conhecimento de que eles eram engenheiros, e eu era só um ginasiano feito, enfim, num colégio, né, comum aí. Eu fiz o ginásio, fiz a parte do 2º grau, mas salas de aula mesmo só 4 anos. O resto eu fiz porque quis, né, do meu jeito, né? Então é isso, acho que é por aí, né? Mediunidade e crescimento espiritual, né, é muito interessante, porque mediunidade você precisa conhecer, você precisa mesmo ser uma pessoa semi-analfabeta no contexto, né, acadêmico, né, vamos falar assim, mas mediunidade você tem que conhecer. É preciso saber o que é isso, né, saber, né, esse dom, de onde ele veio, para que ele serve e quais as finalidades, né? Porque isso aí te ajuda, te auxilia no trato com a mediunidade. É muito interessante, a gente tem que saber, a gente precisa conhecer isso aí. Independente se eu tenho alguma formação acadêmica ou não. Eu acho que esse ponto de hoje vai servir para muita gente, né? Para muitos espíritos aí que estão em volta da gente, né? Que tem dificuldade de compreensão. Não é, Zé Luiz? Tem muita gente em volta de nós, dependendo desses acenos que a gente está dando aí. Eu tenho alguma dificuldade de ler hoje. Hoje eu tenho mais dificuldade. Antigamente eu lia muito no trem, no ônibus. Era uma delícia, porque era um livro por semana, né? Que eu lia no ônibus para lá, no ônibus para cá, né? De Sepetiba a Irajá, de Irajá a Sepetiba, era um livro por semana. Era muito bom isso, né? Durante 3 anos deu para ler alguma coisa. Verdade. Né? Olha, esses momentos no trem são maravilhosos, porque quando eu estou sentindo saudade, porque quando eu ia de trem para a casa de Emmanuel, que fica no Catete, né? Era um livro que eu lia para ir, um livro que eu lia para voltar. Os engarrafamentos eram maravilhosos, que a gente ia lendo em voz alta, em voz alta para o Cláudio escutar. A leitura em voz alta, isso tudo muito, muito enriquecedor, é verdade. Seu Dalto tem um livro chamado Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços, que é do Bacelli. Nesse livro, o Carlos Bacelli conta por que o Médium dos Pés Descalços. Porque o Chico, quando você sentava para psicografar, ele tirava os sapatos. E geralmente, quando a reunião acabava, ele procurava os sapatos, o cachorro vira-lata levava lá para o lado de fora, para o terreiro, estava embaixo das outras cadeiras, e o livro. Eu vi isso. E aí, o que aconteceu? Ele disse que o Chico ele comprava muitos livros, muitos livros. O Chico comprava muito livro. Quando ele já pôde ter condições de comprar, ele comprava os livros. E aí, um dia, o Bacelli conhece ele desde novinho, né? O conheceu desde novo. Perguntou por que ele comprava tantos livros. Eu estou falando isso para ilustrar. Se ele não tinha tempo, ele não conseguia ler. Aí ele confidenciou um dia que ele falou assim, eu até escrevi aqui, ó. Eu não preciso ler. Basta que eu tenha determinado livro nas mãos para que eu já saiba o conteúdo. Porque aquele danadinho tinha uma mediunidade chamada psicometria. O Chico era extraordinário. Mas por que eu falei desse episódio? Porque o Chico amava os animaizinhos. Era de uma simplicidade, uma bondade, entendeu? E ele relata nesse livro que o Chico visitava um rapaz que tinha hidrocefalia e era paralítico. E numa das ocasiões que ele foi com o Chico nessa casa fazer a visita, apareceu de repente na sala a irmã do rapaz, 14, 15 anos, grávida. E depois o Chico disse somente para ele, mais ninguém, o filho é dele.
A mãe tinha morrido, eram só os dois, e os dois entraram em conluio. E o Chico não contou para ninguém, só contou para o Bacelli que eles tinham uma relação espiritual, esses dois espíritos, profunda e encarniçada do passado. E que mesmo sendo uma relação horrível e, né, contra as leis de Deus e até dos homens, porque é incesto, ainda assim era misericórdia. Ainda assim era misericórdia. Então, e disso fez silêncio, e só a Bacelli que sabia disso. Hoje está no livro que todas essas pessoas já estão desencarnadas. Entendeu? Tudo isso já passou. Mas por que eu estou comentando isso? Porque existem situações que a gente se depara como médium, que a gente tem que ser muito honesto. Nós temos que fazer um juramento de honestidade para com Deus e de silêncio, melhor até do que aquele que o padre faz quando jura que não vai contar nunca nadinha da confissão. Tem coisas que a gente não pode contar, não, que a gente tem que guardar eternamente dentro de nós, até que seja liberado pela espiritualidade para se contar, se for necessário. Então, isso tudo a gente tem que pensar, porque a gente está aqui falando de mediunidade, tem que colocar isso também. Agora é o Matheus que vai falar, depois o Eunapo, depois a Josi. Vou ficar quieta. Na verdade, eu queria passar essa, e quando parar a gravação eu faço o comentário, porque é ruim, pessoal. Tá bom. Vai, Eunapo. Ou você deixa a Josi falar direito primeiro, porque você é um cavaleiro, é um gentleman. Lógico, obviamente, Josi, à vontade. Vai lá, Josi. Josi? Eunapo, eu acho que a Josi se ausentou um pouquinho porque ela está no trabalho. Pode falar, Eunapo. Não, eu não ausentei não. Enrolei aqui mesmo, Marisa. Essa ainda fugi de trabalho, porque senão não consigo. Não, Marisa, hoje você tá afiada, hein? Aí, olha só. Deixa eu te falar. Eu achei muito legal, principalmente onde nos chama a atenção para o estudo, que realmente sem ele fica muito difícil. Né? Não tem como, porque haja visto que no livro dos Espíritos tá instruí-vos, né? Espíritas, instruí-vos. É no Evangelho, né? Que tá, ou no livro dos Espíritos, eu confundo muito, né? E o que me chamou a atenção foi com relação ao tempo. Achei legal o seu comentário com relação ao tempo, porque se a gente não fizer o tempo, a gente não vai ter tempo. Não vai. E outra coisa, o que eu entendi ao longo, assim, desse tempo, que é pouco tempo, que eu tenho, assim, de doutrina, é que sem esse esforço e sem essa vontade de querer a mudança, ela não acontece. Porque é aquela coisa, eu escuto muito isso, a espiritualidade sabe, que sabe muito bem. Então, vamos abrir o olho, porque eles sabem mesmo, né? Aí, o que acontece? Eu amei o filme lá do Divaldo. Eu acho que eu já assisti o filme do Divaldo umas 3 vezes. E eu sempre paro naquela parte onde tem a mesa mediúnica, onde tem o atendimento fraterno, onde tem aquele doutrinador, que na época lá foi, se eu não me engano, foi doutrinador, que hoje é dialogador, assim, mudou um pouco, né? Mas lá estava bem claro, o doutrinador, e que ele estava quase matando o espírito novamente, entendeu? Assim, eu parei ali, fiquei olhando, e, Jesus, se eu fosse o espírito, já estava saindo correndo. Porque o que acontece? Ele estava amargurado, ele estava revoltado e tudo, e ele dizendo que ele precisava mudar, obrigando ele a mudar. A sorte ali é que tinha uma senhora que me chamou muita atenção, é onde que eu quero parar, que ela não tinha estudo, que foi também está sendo bem falado aí, e que também ela não conseguia nem ler o livro dos Espíritos, mas ela sabia da importância do livro dos Espíritos, porque ela não sabia ler, então ela deu de presente pro Divaldo, ele bem jovem, eu me lembro disso. Aí o que acontece? O que me chamou a atenção naquela ação ali foi o amor dela. Entendeu? Ela, intelectualmente, ela não tinha
ela não tinha estudo, né? Ela não tinha, ela estava ali, declarado ali no filme. Mas, porém, o amor e a essência moral dela estava mais elevada do que isso. Então, foi isso que fez o espírito parar, porque, na verdade, não era só ela falar. Não era só ela falar. O espírito sentia o amor dela. Sentia. Então, tá nisso. Não basta só falar. Você tem que ser de dentro, tem que se expressar. Tudo bem. Nenhum médio é santo. Nenhum médio tem asas. Haja visto que estamos aqui, que a mediunidade é exatamente para trabalharmos isso. Mas, se você se esforça, o espírito sabe. Ela está se esforçando. Ela tem isso, ela está se esforçando. Então, a tua fala vai condizer com o que você está sentindo. Então, eu vejo, até agora, que é por aí, sabe? Você precisa refletir bastante o que realmente você quer. Caso não seja assim, é necessário parar. Por quê? Porque senão você está se endividando mais à medida que você falou aí. Então, é necessário parar, é necessário dar um tempo para você, é necessário, senão você se divida mais e de repente vai chegar vindo outra com mais dificuldade. Então, eu acho que é por aí, sabe? Que a gente, assim, quando a gente, assim, seja na mediunidade, seja como cidadão, seja como com qualquer religião onde nós estivermos, então, é necessário que a gente reflita o que queremos. É igual aquela página de Emmanuel que diz o que busquemos, sabe? Primeiro vamos ver o que busquemos para poder começar, né? Porque senão fica muito difícil. Era isso que eu queria, assim, colocar e falar. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gostei muito do seu comentário. Obrigada, Josi. Agora quem vai falar é o Nápio e depois o Luciano. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando bem? Sim. Uma coisa bem interessante que eu sempre achei, né? Eu me lembro que minha avó, costureira, né? Não teve muita instrução, minha avó lá da parte paterna, nós chegávamos às vezes na fazenda, lá no interior do Piauí, e aí minha avó chegava próximo aos pirilampos, né? Ou então as estrelas do céu, né? As aves voando, essas coisas simples, né? A galinha com os pintinhos, e falava de uma ternura de Deus que eu achava isso fascinante. Muito fascinante. E aí, quando eu me deparo com a doutrina, quando eu começo a estudar a doutrina espírita, meu Deus, eu vejo tantos palestrantes, ou mesmo, inclusive, os próprios livros espíritas, cheios de palavras rebuscadas, cheios de coisas. Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, para onde eu quero ir dentro daquela proposta inicial, né? Para onde eu devo ir? Que tipo de palavras e termos? Como é que eu posso tocar a mim e aos outros falando de Deus e de suas leis? E o que o Miramês fala é muito interessante, né? Porque, na realidade, o que ele prima não que nós não tenhamos que estudar química, física, matemática e tudo mais, porque isso vai ser a consequência para o espírito em evolução, certamente. Eu já falei aqui para vocês que se eu tivesse 2000 anos atrás, uma das perguntas que eu teria ter com Jesus, né, não era sobre minha vida, é sobre as questões da química, da física, da biologia, da astronomia, né, da evolução do princípio espiritual, essas coisas um pouco mais teóricas que eu acho fascinante, né? Eu acho isso muito fascinante. E ele certamente saberia de tudo isso e muito mais, porque para fazer um planeta como ele fez, ele tem que saber de química, física, biologia, matemática e por aí vai. Então, isso são informações, isso são coisas, né, que todos nós precisamos saber. Mas, muito além do que isso, é esse tipo de conhecimento que o Miramês fala, é o simples, né? É o conhecimento simples, é o conhecimento religioso, no sentido de religar, de ter paciência, de ter compreensão, de ter tolerância, né? Esse tipo de ensino, de saber, é que eu acho que é o mais primordial. E às vezes as pessoas se esquecem, tanto dentro do meio espírita, quanto dentro dos escritos espíritas, né? Das coisas simples enoveladas de emoção, de carinho, de afeto, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigada, Eunápio. É por aí mesmo. Eu já me deparei, ao longo desses anos de mediunidade,
com dialogadores que praticamente só faltaram dar na minha cabeça com o evangelho para o espírito cantar para subir, que literalmente estava mandando o espírito cantar para subir, vá para a luz, vá para a luz. E aí a gente já falou disso, né? O aprendizado da autodiálogo foi muito fundamental. E já me deparei com médios que não conheciam nada de doutrina espírita, zero doutrina, mas que desmontaram a agressividade de espíritos muito, muito recalcitrantes no mal com um abraço. Com um abraço. Fizeram-se, o espírito sentiu o calor da emoção, desmontou todinho, toda uma ideoplastia, foi caindo naquele abraço, ela desmontou. Então, o que vale no final das contas é essa cultura do amor. Luciano, pode falar, meu querido, depois é o Zé Luiz. Nossa, depois desse banho que nós recebemos de Miramês e a inspiração que te envolveu para você apresentar o trabalho, não tem quase nada para colocar. Tem muita coisa, deixa de ser besta. Não, é verdade. Só resgatei um fragmento aqui da fala do Miramês, quando ele diz que o trabalho individual, que só depende de Deus e de quem se propõe a ascender. Ele não fala o trabalho individual que só depende de Deus e do médium que se propõe a ascender. Ele fala de quem? De quem? Exatamente. Então nós percebemos... Porque até as pedras vão falar. As pedras falam, elas tocam e tem um som maravilhoso. Olha, quem ouviu um dia o som das pedras vai se embevecer, porque é algo assim que toca profundamente em nós. Então, é só para fechar a fala, por conta até do tempo também, do seu tempo, que vocês têm outro compromisso daqui a pouco, a doutrina, eu sempre falo isso, ela não contempla só os médiuns, é um tratado de psicologia e de filosofia associados à questão religiosa, moral do Cristo, que cobre a humanidade inteira. É óbvio que dentro desse contexto global, o médium tem maiores responsabilidades sobre os seus talentos. Mas a fala de Miramês, de todas as obras, sobretudo do Pentateuco, fala sobre o homem comum, porque fala sobre o comportamento humano. Agora, o médium, obviamente, deve ter um plus, porque é através dele, da mente adstringida, da leitura edificante, da prece diária, da busca da adstringência intelecto-moral, da limpeza intelecto-moral, dessa construção, desse cabedal de conhecimento através da literatura espírita, ele constrói em si a plataforma necessária para que a comunicabilidade seja eficiente. Então, além dele ter esse cursor que ele constrói nele próprio, através do que ele edifica nele, pelo que a doutrina ensina, como a Josi colocou, espírita, amai-vos antes de qualquer coisa. E logo em seguida, espíritas, instruí-vos. Ninguém está entubando ninguém aqui para obrigar a ler, não, gente. Isso vai da consciência de cada um. É da escolha de cada um. É de quem se propõe a aprender, com todas as dificuldades. Vai tirar os problemas? Não, óbvio que não, que os problemas são os ecos do nosso passado, que hoje reverberam na condição de mestres do nosso caminhar. Nós somos construtores do nosso futuro, como hoje nós somos moradores do nosso passado, da construção que nós edificamos em nós mesmos. E ninguém escapa da matemática e da justiça divina, que é infinitamente perfeita. É isso. Camila, dá um beijão na sua mãe, diz que o grupo inteiro adorou vê-la. Só mais um pouquinho, depois você coloca ela novamente pra gente. Obrigadão, gente. Luiz, obrigada, Luciano. Foi muito bom o que você falou. Realmente é verdade, tudo, verdade em conteste. Entendeu? Nós precisamos nos ater, principalmente aqueles que estão nas hostes da mediunidade,
que pensamento é vida e é criação, e que tudo nos conecta. Se nós, por exemplo, se eu vou numa rede social e posto a Marisa brindando com a cerveja, e eu não estou falando mal de ninguém que bebe cerveja, eu estou me conectando com esse tipo de energia. E eu tenho que me ater a isso, eu tenho que me ater a isso. O tempo todo, todas as minhas escolhas, antes de escolher, eu tenho que me lembrar a quem eu estou servindo. A quem eu estou servindo. E aí fazer a escolha baseada na sua resposta. Fala, Zé Luiz. Vamos encerrar a história aqui, né? É interessante esse texto, né? O título, né? Cultura mediúnica. E aí começa o primeiro erro que muita gente comete, achar o que é cultura. Eu sempre ouço falar, não, cultura é orquestra, você vê orquestra sinfônica, é ir no museu, é ter as coisas dessas coisas. Não é nada disso. O que eu aprendi na faculdade foi que cultura é nada mais aquele teu dia a dia. É aquilo que você faz sem perceber que acaba sendo a cultura. Então, a nossa cultura é individual. Então, deixar o chinelo virado e desvirar, porque senão a mamãe vai morrer, isso é que é cultura. Não é? Tomar banho todo dia, às vezes 2, 3 vezes. Né? Tomar o café, tem gente que toma café segurando assim, tem gente que bota o dedinho para cima, mas isso, apesar de parecer erro, é cultura. É uma delícia isso, não é? Então, essa cultura que é feita dia a dia, que é individual, que é a nossa construção. Não se bota a cultura na cabeça de ninguém. Não se pode nunca dizer que ela não tem cultura. Isso não é verdade também. Assim como você faz uma reunião, assim, eu vou fazer uma reunião para conscientizar sobre o meio ambiente. Mas espera aí, nós somos conscientes. Não pode haver uma reunião de conscientização porque nós já somos conscientes. Então, assim, no nosso caminhar, a gente vê muitas pegadas erradas, né? Então, para a gente espírita, né, e a gente que lida com as sessões mediúnicas, né, a gente lida com doutrinação ainda, tem parte doutrinação e parte o próprio a conversa, né, faz parte disso, ter esse aumento cultural, mas tem que ser muito mais expansivo. Tem uma responsabilidade, como a gente falou. É só vocês imaginarem como é que a gente pode dialogar com um espírito que veio de Umbanda, ou com um ateu, ou com um romano do século 100, do século I, né, do ano 100. Como fazer isso? Se a gente não tem cultura, sequer conhece como se comportava um romano ou um ateu, ou se comporta um ateu, então a gente tem que ter os argumentos, tem que ter uma cultura que possa, como diz a frase, né, como fazer... como sobreviver, né? Como ter razão diante da verdade se a gente não conhece essa razão nem essa verdade. E a cultura ela tem muito mais aspectos que a gente sequer consegue lidar. Recentemente eu ouvi falar que muitos jovens estão cometendo suicídio. Mas por que tantos jovens cometendo suicídio? Porque eles perderam uma razão de existência, uma cultura que é nossa. Nós estamos nessa cultura, mas eles já não estão conseguindo. Que é ter um álbum de fotografia. Eu falei, nossa, como pode eu não ter um álbum de fotografia? É simplesmente porque perderam as relações com o passado, só vivem o presente. Então, tem aquele álbum, não é aquela coisa do celular que você passa o dedinho para, não é isso. É saborear a foto, é olhar os detalhes, ver o avô, ver a avó, ver a casa, a varanda. Não, essa cultura os jovens estão perdendo. E é hora da gente ter nossos filhos, nossos netos, né, nossos recém-nascidos, a gente precisa trazer essa cultura para ele. Como é importante ter um álbum de fotografia que acaba sendo o quê? O livro de história deles. É um livro sem letras, mas é um livro com fotos, com figuras. E isso é muito importante. A gente está falando de quem não sabe ler, para quem não sabe escrever, mas é isso aí. A nossa responsabilidade é muito maior, tratar com figuras, né? Nós que fazemos as nossas palestras, a gente precisa trazer uma linguagem fácil, mas também a gente não pode ficar voltando o tempo todo ao começo. A gente tem que qual é o público, né? Hoje nós sabemos que no momento de transformação, nosso papel é ajudar a transformação. Assim como falei outro dia, a gente ainda não viu nenhum espírito instruindo sobre o mundo de regeneração. Ele só instrui como o presente, como é agora. Como agora sermos melhores para merecermos o mundo de regeneração.
Mas eu não li em momento algum o mundo de regeneração será assim. Você precisa se comportar assim. Então, peraí, mas eu estou ou não estou no mundo de... Então, é uma leitura que eu preciso. Mas de onde que vem isso? As sessões espíritas não estão se abrindo para isso. É tanto filtro, é tanta coisa que perdemos esse link, né? De uma sessão dedicada à instrução. Nós estamos fazendo a nossa sessão virtual de instrução, eu tenho certeza disso. E por isso que eu falo, olha só, eu quero muito, eu sei muita coisa, não sei tudo, graças a Deus, porque então é um motivo para aprender mais, mas eu preciso ensinar a quem quer aprender. Nós estamos no momento seguinte, aprenda com os erros dos outros, não dá para errar mais. Aprenda também com o que os outros sabem, porque não dá para ler tudo mais. Não. Então, essa cultura que a gente precisa de auxílio dos outros ao nosso redor. Por isso é que a gente bebe no Dalto Carreiro, que nem exatamente. Esse pouquinho que ele acha que está dando é muito para nós, porque nós não vamos ter tempo de experimentar isso. E uma coisa muito importante, não parece não, aquele dedo que aponta para os outros, a gente tem que aprender a fazer isso, porque pergunta nós sempre teremos. Então pergunte, a gente não vai dominar tudo assim, nós não somos detentores, na realidade vai demorar muito para a gente aprender. Olha só, eu ando pensando aqui nas minhas ideias, eu ando pensando em reservar assim, um sábado de janeiro. O Luciano já programou algumas coisas, mas eu estou querendo fazer atravessar essa linha aí, porque ontem eu estava pensando nisso. A Adriana pequena não está podendo ficar aqui porque o paizinho está com ela e ele está muito doente. A Adriana falou assim, nós precisamos sempre cultuar e nos lembrar dos nossos antepassados, porque nós somos o que somos por causa deles. E muitas vezes nós somos eles, entendeu? Então, e aí ela falou assim, no grupo lá, né, tem muita gente com acima de 60, alguns acima de 70, e a gente precisava ouvir esse povo. Então, eu estava querendo fazer assim, sabe? Botar um sábado e ouvir Marisa Passos para falar da mediunidade. Eu queria colocar Raquel para falar dos passos dela dentro da doutrina espírita. Dalto Carreiro. Botar Nádia, no dia que ela se sentir à vontade, para falar da vida dela, da vivência espírita. Um dia falar de Marisa, de Cláudia, e a gente ouvir esse povo, porque a gente precisa ouvir. Ouvir para aprender. Porque você sabe que a gente não está sozinho. Isso aqui nunca foi uma reunião mediúnica para receber e tratar espírito. Mas isso sempre foi uma reunião mediúnica. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Também. Então, nós estamos aprendendo e ensinando o tempo todo. Sabe? Se eu fosse desenhar e falar tudo que a gente ouve, sente, percebe, são muitas antenas ligadas nesses momentos de reunião, aprendendo e muitas ensinando, com a graça de Deus. É isso aí, a gente tem que fazer esse momento. O que você acha, dona Marizinha? Dá um sorriso assim, vou falar. A Raquel já escreva o que é que eu desenho, né, Marisa? Né? Aí é só uma fala para que eu vou... Meu sorriso não é resposta. Porque eu estou sorrindo sempre. O que eu ia falar, gente? Pelo amor de Deus. Porque se deixasse, eu ia falar a semana inteira. Porque tem a coisa. Mas eu só tenho que dizer a vocês uma coisa. Ontem eu conheci um anjo chamado Valéria. Que maravilha! Que bom que eu botei a Valéria no teu caminho, que ela apareceu no seu caminho, no nosso caminho. Valéria é uma pessoa maravilhosa e vai lhe ajudar muito, muito mesmo. Josi quer falar ainda, Josi? Eu posso fazer a prece final, quando todo mundo terminar? Pode. A gente vai fazer já. A Josi, você ainda quer falar? Tô vendo a sua mãozinha levantada. Eu quero, Marisa. Hoje você me botou para falar. Vale, mulher! Não, é a respeito do que você falou agora sobre conversar sobre os antepassados, conversar para as pessoas realmente expor as suas vivências e tudo que aí que eu aprendi. Eu lembrei de uma roda de conversa que eu assisti ontem,
onde exatamente eles tinham um conteúdo para passar, mas eles passaram exatamente nessa roda de conversa. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento para isso, um momento de reflexão, um momento de saber o que estamos pensando, o que estamos fazendo, o que fizemos, né? E só na roda de conversa, só expondo, é que vai surgir o caminho, né, o caminho para que a gente possa continuar, não vai seguir o caminho, ou seja, vai nos dar força para que a gente possa continuar essa caminhada. É isso que eu pensei. Eu achei bem legal o que eles fizeram, é exatamente por isso, porque não podemos ajudar. Eu não posso ajudar a Marisa se ela não se expõe, eu não posso ajudar o Zé Luiz se ele não se expõe. Por quê? Porque, imagina, nós estamos aqui 1 hora todo dia, mas no momento não é para ele falar, só ele falar. E então, à medida que você vai conhecendo, você tem condição de ajudar e até mesmo buscar uma ajuda que às vezes é o que ele não tem, o que Marisa vai ter, entendeu? Eu acho bem legal isso no momento atual do que estamos passando, que é exatamente esse reviravolta interno, né? O que o mundo, né, está passando, o que a humanidade está passando. É isso. Bom, Josi, o nome disso é resgatar o futuro. Resgatar o futuro, é. Porque é numa roda de família, numa roda de amigos que se resgata o futuro. É verdade. Olha, Josi, muito legal. Então, essa ideia vai ser amadurecida, que ela já está quase madura, e aí a gente vai arrumar uma data aí, mesmo que não seja sábado, porque no sábado de janeiro eu acho que já está todo completo, mas nós vamos fazer isso. Talvez em dezembro, talvez a gente tire um livro de sexta-feira, numa das sextas-feiras, e coloque o povo para falar. Vai ser muito importante para nós isso, ouvi-los. Então, nós vamos nos encaminhar agora nesse instante para a nossa prece final. Nós vamos mentalizar, colocar na nossa tela mental a nossa companheira aqui do nosso grupo, que hoje pediu ajuda, nossa ajuda, tá bom? E vamos ouvir a Camila fazer a nossa prece final com muita alegria. Camila, que Deus te abençoe. Senta aqui, a pessoa quer te ver, senta aqui. Senta aqui, senta lá. Senta aqui. Gente, deixa ela quietinha, deixa ela à vontade, Camila. Tá dando trégua hoje. Ui, que legal. Eu vou colocar o computador virado para ela e vou falar, tá? Aí a gente Tá vai bom. me inspirando Eu e vou quero conversar. vê-la, eu quero vê-la. Vai. Olha lá, tá falando a Dá oi para todo mundo, o microfone tá aberto. Luiz, quietinho. Boa tarde. Boa tarde. É Marisa, mais uma Marisa pro grupo. Saúde para todos. Paz, saúde. Toda Marisa é gente boa. Obrigado. Não, tá acabando, vai dar prece final. Eu vou falando, gente. Então vamos lá. Eu quero, nesse instante, elevar o meu pensamento, elevar todos os nossos pensamentos a Deus, a Maria de Nazaré, para que possa nos auxiliar sempre na nossa caminhada, nos livrando de todos os perigos, nos orientando nos momentos de aflição, nos momentos de dúvida, nos momentos que tivermos dificuldades, nos momentos onde não tivermos orientação e luz para resolver todos os nossos problemas. E gostaria também de agradecer muito a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá a cada dia. Quando levantamos, temos 24 horas para colocarmos todas as nossas intenções, realizarmos tudo que for de bom para nós e para o nosso próximo. E quero agradecer também por ter participado desse estudo com vocês, meus amigos queridos, que sempre estão comigo em todos os momentos, quando eu preciso, quando eu precisei, e sempre estarão quando eu precisarei também. Muito obrigada, graças a Deus.